A gente se preocupa tanto com a água que a gente bebe, né? Se preocupa tanto com cuidado na comida que a gente faz a ingestão, mas a gente não se preocupa com o ar que a gente respira, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que têm ar-condicionado em casa há 2 anos, 3 anos e nunca fez uma limpeza, nunca fez uma preventiva. Quando Sim. você abre o equipamento, cara, aquilo ali tá numa condição deplorável. E assim, não é só a residência, não. Às vezes, estabelecimentos, comércios. Então, poxa, você tem um estabelecimento que a pessoa tá preocupada com a dedetização, tá preocupada com a limpeza do banheiro, mas o ar-condicionado que tá cheio de mofo, cheio de bactérias, cheio de vírus, eles não se preocupam. Sim. E isso tem muita empresa hoje no mercado, que você vê lá o funcionário gripado, você vê, pô, todo mundo gripado dentro da empresa. O que está acontecendo? Às vezes o ponto de contaminação pode ser o ar-condicionado sujo. Sim. Então eu gosto muito de falar sobre isso, sobre PMOC. É um assunto que também me pega, porque eu vejo o descaso, sabe, de muitas empresas. Como você falou, residência também. Eu já tive cliente que eu peguei, esse, o cliente falou que tinha 7 anos que não nunca higienizou e tinha o ar há 7 anos. Aí eu falei assim, ué, mas como que ele tá funcionando ainda? Não sei como. Soprava aquele ventinho fraquinho. Então, assim, muitas vezes também a pessoa tem problema respiratório e nem imagina que venha, né, do ar. E é um assunto muito interessante, porque eu vejo em escolas, cara, eu fico assim, indignada. Eu não tenho filhos, né? Mas eu vejo filhos de amigos, de conhecidos, e é aquela, sei lá, 20, 40 alunos no mesmo lugar, não tem renovação de ar, e os aparelhos estão lá naquela imundície, né? E tu vê, as crianças, normalmente, uma fica gripada, fica a turma inteira. Tem um negócio que, assim, muita gente não sabe, né? A gente fala da lei do PMOC, mas por que surgiu essa lei? Porque um ex-ministro chamado Sérgio Mota, ele veio a óbito, ele faleceu por questão de complicação na sujidade do ar-condicionado. Então, Sim, quando você tem um ar-condicionado sujo por um determinado tempo, e principalmente quando você tem umidade, é uma condição muito propícia para a proliferação de uma bactéria chamada legionela. sim, A legionela, ela agride o trato respiratório de uma certa forma que, dependendo da condição, a pessoa pode ficar ou com sequelas graves ou até mesmo evoluir a óbito. sim. Então, esse deputado, ele infelizmente, ele veio a óbito porque no ar-condicionado do próprio gabinete dele foi constatado que tinha a questão da legionela. E aí depois, assim, é praticamente irreversível. A pessoa ou vai ficar com uma grande sequela ou, assim, pode ir a óbito. E nesse detalhe as pessoas não se preocupam. Ah, Sim. não, é o ar-condicionado que tá sujo ali. Não, é tranquilo. Cara, não é tranquilo. O ar-condicionado sujo, seja de uma escola, seja de um comércio, seja de um condomínio, aquilo ali pode ser um ponto de problema muito grave. E muitas vezes a gente não atenta. Porque, o ar-condicionado, é tranquilo. Porque a gente acha que o ar-condicionado é igual a nossa geladeira. Quantas vezes a gente fez uma preventiva na nossa geladeira? Não Nunca. faz. O máximo que eu faço é desligar ela ali, limpar por dentro, mas a parte de refrigeração não faz. Então, o brasileiro ele acredita que o ar-condicionado é igual a geladeira e não é. Se você não fizer uma limpeza no ar-condicionado, o primeiro grande risco é exatamente a questão do trato respiratório. Sim, até porque o ar-condicionado ele suga o ar do ambiente, né? Então vai todas as impurezas, sujeiras, e chega uma hora que o filtro não dá conta, fica saturado. Tem a condensação da água lá dentro também, na bandeja, fica aquela gosma É, horrível. E o cara não tá vendo aquilo, acha que não tem nada e tá tudo contaminado, né? se um ar-condicionado tá com mau cheiro, por exemplo, olhou ali, o ar-condicionado tá com mau cheiro, pô, aquilo é um problema, cara. Sim, Você, imagina. você pode estar correndo um grave risco. E assim, a gente está falando da questão de saúde, mas a falta de limpeza de ar-condicionado gera outros problemas, como por exemplo, quando eu tenho ali a serpentina entupida, seja da parte interna ou na parte externa lá no condensador, meu consumo de energia é muito grande. Sim, Então imagina que eu teria, sei lá, um sistema que ele ia consumir X de energia. Se ele está entupido, ele não refrigera da mesma forma, ele consome às vezes 10, 20, 30% a mais. Questão de manutenção. Se o equipamento trabalha naquela condição, daqui a pouco eu posso perder um compressor, perder uma placa eletrônica, eu posso perder, sei lá, uma peça crítica do sistema, porque eu não fiz a limpeza, eu não fiz a preventiva, eu não me atentei àquilo. E muitas vezes a gente só olha para isso depois que para a máquina. Aí, às sim. vezes um equipamento que uma manutenção preventiva traria uma vida útil talvez de 10, 12, 15 anos, o cliente com 2 anos, 3 anos está tendo que trocar equipamento porque está totalmente deteriorado. E principalmente aqui no RJ, no Rio de Janeiro, a gente tem uma questão aqui de maresia, né? Sim. Então, Nossa. além do cuidado que eu tenho do equipamento com a qualidade do ar e com a eficiência energética, eu também preciso fazer uma preventiva para minimizar os danos que eu tenho com a maresia. Sim, tem várias maneiras, né, de fazer isso, né? A condensadora, eu vejo, tem cliente que tem condensadora perto da praia que dura bem mais do que os outros que não fazem, né? E é uma diferença absurda. E isso conta também com a qualidade do aparelho, né? Tem aparelhos que têm já uma proteção maior também.